E Juiz de Fora é bem diferente mesmo nesse sentido de ter uma cultura mais enraizada e de ter a cerveja vista de uma maneira diferente. Digo mais, até mais do que no Sul. Porque assim, foi o motivo de eu apresentar esse projeto que eu tinha, né, do Polo Cervejeiro de Juiz de Fora, para o secretário de Turismo, que eu falava para ele. Juiz de Fora tem uma história germânica. A Certo. história germânica se liga com a cerveja. A gente tem a segunda cervejaria histórica de Minas Gerais aqui em Juiz de Fora. Peraí, né? peraí. A gente tem o quê? A segunda cervejaria histórica de Minas Gerais. Mas não era a primeira? Não, a primeira, na época que eu pesquisei esse livro, é o que se fala, né? Porque não se foi a fundo. Eu achei no jornal de 1853, de Ouro Preto, pessoas produzindo cerveja, pessoas bebendo cerveja, né? 1853 são 5 anos antes dos germânicos chegarem em Juiz de Fora. E o Sebastian Kunz, a cervejaria dele, oficialmente inaugurada, é 1861. Eles chegaram em 1858 aqui em Juiz de Fora, a imigração germânica, né? Em 1861, quando a colônia já estava terminando, foi a inauguração da estrada União Indústria, né? O imperador veio a Juiz de Fora e eles visitaram a Cidade Alta. Tem umas histórias do pastor falando que aqui para cerveja, para o diabo já tem cervejaria, mas igreja aqui em cima não tem, né? Então, assim, tem essas histórias todas. Mas lembrar que Ouro Preto era a capital do Brasil, é a capital de Minas Gerais também, né? E lá já se bebia cerveja, já se produzia cerveja. Inclusive, Fernando Alfield, que todo mundo fala que é o fundador de Juiz de Fora, né? Ele morava em Ouro Preto e ele era um grande bebedor de cerveja. Quando ele veio para Juiz de Fora, na época, ele veio para a cidade, eles falam que ele fundou Juiz de Fora. Isso também são coisas que a gente tem que ver e a gente tem que contar, porque contar a história real de Juiz de Fora só engrandece. Isso, então vem desde lá de trás. A gente acabou que na empolgação das informações, a gente já está lá na frente. Vamos voltar da parte da imigração, que aí em Juiz de Fora é assim que começa a cerveja. Quando os alemães vieram. Como é que foi isso? Por que eles vieram? Como é que eles vieram? Quando eles vieram? Como é que foi esse contexto? A história de Juiz de Fora é muito bonita, porque aqui era o caminho mais rápido para chegar em Ouro Preto. Né? E quando o Fernando Alfield, ele era um especialista em mineração, ele foi para Belo Horizonte. Né? Ele já estava morando lá na região de Ouro Preto, na Belo Horizonte nem existia, né? Mas ele estava morando na região de Ouro Preto, tinha fazenda, tinha escravo, bebia cerveja, tem relatos dele no arquivo histórico, já passando por aqui com barris de cerveja, levando queijo para o Rio de Janeiro. Isso aqui já era o Santo Antônio do Paraibuna, já existia. Mariano Procópio já estava tentando formar a cidade dele, onde hoje é o Mariano Procópio, Benfica, né? Ali eram barões do café, já existia escravidão forte em Juiz de Fora por causa do café, era um grande produtor de café. A cidade de Juiz de Fora tem a maior concentração de barões do café do Brasil, mais de 29 barões espalhados. Hoje, por exemplo, se você for em Sarandira, lá tinha altos fazendeiros. A vida nessa região da Zona da Mata não acontecia no núcleo urbano, ela acontecia nas fazendas. As pessoas iam ao núcleo urbano para fazer compra, na missa, mas fora isso, as fazendas eram a vida, né? As fazendas eram cheias de escravos, as visitas aconteciam na fazenda. Se eu recebia o imperador, eu recebia lá na minha fazenda de São Mateus, por exemplo. Já foi o Getúlio Vargas, já foi o imperador, que é lá no buraco hoje para nós, né? O centro da cidade está aqui, Sim, né? exato. Mas o centro da cidade era pouco importante. Tanto que quando os 1.195 imigrantes chegaram em Juiz de Fora, mais ou menos no núcleo urbano tinha mais ou menos 1.000 e poucas pessoas, no núcleo urbano, né? Por quem era muito rico, um fazendeiro muito rico, fazia uma casa na cidade. Mas ele morava na fazenda. A fazenda era o bem-estar. Ninguém queria morar na cidade naquela época. A cidade ela não tinha nenhum atrativo Não, ainda. não tinha nenhum atrativo. Era só rua e casa e acabou. Exatamente, era desnecessário. Você não tinha produção de alimentos, você não tinha os escravos, você não tinha água, você não tinha a floresta, você não tinha ar puro. O que vai fazer na cidade? Entendi. Não tem nada. Quando o Mariano estava aqui em Juiz de Fora, nessa época, né, houve essa dualidade, né, o Mariano querendo levar o núcleo central da cidade, a formação da cidade para o lado do Mariano Procópio hoje, né, bairro Fábrica, e o Alfield
por isso que eu falo que ele não é o fundador da cidade, o Alfred não é o fundador da cidade, porque quando ele chegou aqui, ele casou com a filha do Antônio Dias Tosti, que já estava na cidade há muito tempo, né? Ele já era um dos caras da cidade, onde hoje é ali o Sayonara, ali era a fazenda do sogro do Alfred. Então, como ele vai chegar numa cidade e casar com a filha do maior fazendeiro da cidade e assim ser o fundador da cidade? Ele não fundou nada. Ele já chegou, já existia. Já existia tudo. Tanto que ele casou com a filha do fazendeiro mais famoso da cidade, que era o Antônio Dias Tosti, a Candinha, né? Bom, isso lá para 1843, 45, ele vinha aqui fazer obras. Ele recebeu a incumbência de abrir o Caminho Novo, de abrir mais uma picada, porque o Mariano Procópio estava fazendo a Estrada União Indústria, certo, e ele recebeu a incumbência de fazer um caminho novo. Tanto que ele abriu a reta que hoje a gente conhece como a reta da Rio Branco, que era a Rua Direita. Então, assim, tem muita história. Se você quiser, eu conto aqui 5 horas de história, né? Porque o Alfred, como ele casou com uma filha do Antônio Dias Tosti, era o maior fazendeiro, essas terras todas que eles chamavam de alagadiço, né? Que era a parte hoje da Rio Branco até os Passos. Se a gente perceber, os grandes casarões de Juiz de Fora estão a partir da Santa Casa. Ali aquela colina dos Passos. Por quê? Porque era fora do alagado. Então, os ricos moravam na parte mais seca da cidade. Bom, quando o Alfred chegou, ele trouxe a cerveja, ele bebia cerveja aqui. Em 1853, o Mariano Procópio recebeu essa incumbência da Estrada União Indústria, né? De fazer um caminho entre Petrópolis até Ouro Preto. A ideia inicial era fazer o caminho até Ouro Preto. Certo. Ele fez até de Juiz de Fora. Para isso ele precisava de gente para fazer a estrada. Entendi. Né? Mas eles estavam fazendo, também contrário à história que se fala, né? Tem relatos lá no arquivo histórico que era proibido construir estrada com escravos. Mas ele construiu a estrada com escravos. Tem recibo de gente emprestando escravo para fazer a estrada. Entendi. E como a estrada ia abrir caminho até Ouro Preto e aqui ia ser um lugar de passagem, a cidade ia crescer, já havia previsão, o Mariano Procópio pegou dinheiro com o governo federal para trazer colonos, para fazer a colônia agrícola, para prover com gêneros alimentícios quem parasse aqui, quem passasse aqui, quem vivesse aqui. Essa é a ideia da colônia alemã. Então, né? Mas nesse contexto aí, o Henrique Alfred, ele não fez nenhuma movimentação política para a vinda desses alemães? Foi tudo por conta do Mariano Procópio? Tudo Mariano Procópio. Não, o Alfred não tem nada a ver com a vinda dos alemães. Ele era alemão, isso, né? Ele veio para cá, casou aqui, ele veio com a esposa alemã, a esposa dele faleceu e ele casou, ano depois, com a filha do Antônio Dias Tosti. Mas isso aí é uma história paralela, porque a vinda a imigração alemã germânica de Juiz de Fora é a última colônia montada no Brasil, praticamente. Foi em 1858. E em 1859 acabou a imigração germânica no Brasil, porque lá na Alemanha perceberam que estavam tratando mal os germânicos aqui. Então eles proibiram a vinda de germânicos. E Juiz de Fora tem uma característica especial também, porque a maioria dos estados alemães, né, da época, a Alemanha, na verdade, ela se tornou Alemanha em 1871. Então, assim, bem depois dos germânicos, porque eu chamo dos germânicos, né? Os germânicos, austríacos, suíços, alemães, vieram para cá de uma última região, que era a Renânia-Palatinada, que se chama, né? Porque era a última região da Alemanha e a Áustria também, onde se permitia a saída ainda de mão de obra. Entendi. Isso é que é interessante. Então, assim, todas essas famílias que vieram aqui para Juiz de Fora, elas eram parentes, vamos falar assim. Elas eram da mesma região, né? É como se daqui de Juiz de Fora saísse 1000 pessoas e fossem para a China. Lá ia ver que todo mundo mais ou menos era parecido. Porque, e criou essa colônia agrícola. O Sebastian Kunz, para voltar na cerveja, o Sebastian Kunz era ele tinha um lote lá onde é hoje a cervejaria Barbante, né? Ele foi para lá e, como ele gostava de fazer cerveja, ele trabalhava no moinho da empresa, da Companhia União Indústria. Ele é que moía o milho,
não tinha trigo no Brasil, ele moía outros cereais e ele começou a fazer experiência com outros cereais para fazer a cerveja que ele gostava de tomar, que não tinha cerveja para pobre no Brasil, né? Cerveja era para Alfred, para os ricões, Entendi. né? Aham. Bom, ele fez uma cerveja e a cerveja na época, lembrando que 1858 é antes do Louis Pasteur, né, que inventou a pasteurização. Aham. Então, todas as cervejas que eram produzidas no mundo, elas produziam muito gás, porque não se conhecia a pasteurização. E por isso que todo mundo, não era só o Sebastian Kunz que produzia a cerveja com barbante, não. Todo mundo. E a marca ficou, vamos falar, uma marca de Juiz de Fora, Cervejaria Barbante, mas ela não é exclusividade da cidade. Todo mundo fazia cerveja. Essa técnica aí para o pessoal, só para contextualizar o pessoal que não está pescando o que a gente está falando, a Cervejaria Barbante, ela recebeu esse nome por conta de uma técnica de você segurar a rolha na cerveja antigamente. A cerveja produzia gás, gerava pressão dentro e as rolhas estouravam, saíam da garrafa. Então amarrava-se ela com barbante, né, para manter ela ali dentro na garrafa. É por isso que a gente está mencionando essa parte aí. É isso mesmo. E aí foi a história da cerveja começa aí, que eu chamo a primeira leva de alemães, né? Essa primeira leva de alemães. Primeira leva de alemães aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora. A cervejaria depois teve um problema, teve a Primeira Guerra Mundial, a produção de cerveja em Juiz de Fora decaiu, depois chegaram as grandes indústrias, compraram as pequenas, elas mataram todo mundo. Mas antes de você continuar, que aí a gente já chegou até então, né, até onde eu tinha conhecimento, que a Cervejaria Barbante era a primeira cervejaria de Minas Gerais. Segunda de Minas Gerais. Não, então, até então agora você vem com essa informação. Dizendo que lá em Ouro Preto já se produzia cerveja. Mas já se produzia cerveja com cervejaria ou com cervejaria mesmo montada como uma fábrica de cerveja ou como produção caseira? Não, pelo menos igual a do Barbante aqui, do Sebastian Kunz aqui. Eles produziam, tem, se você for lá no arquivo histórico, você vai ver lá o jornal de Ouro Preto, né, com a propaganda, produz e vende-se cervejas, gasosas e vinho, não sei o que. Era um cara que produzia em Ouro Preto. Comercialmente mesmo. Exatamente. Eu não sei se era pequeno ou se era grande. Mas já era como cervejaria vendendo. Já era como cervejaria vendendo no jornal de Ouro Preto. Então, a gente tendo essa nota, eu corrijo o que eu escrevi nesse meu livro, que Juiz de Fora é a primeira cervejaria de Minas Gerais. Mas não tira o mérito de Juiz de Fora. Falar a verdade só aumenta o mérito, né? Sim. Poxa, peraí, aqui tem uma imigração, nós temos uma história em Juiz de Fora. Né? Juiz de Fora tem tanta coisa para apresentar que a gente não precisa ficar repetindo o erro que a gente já percebeu que está corrigido. Vamos falar assim, está corrigido pela história, pela pesquisa. Mas por que você acha, então, que